Shalom Aleichem, a paz seja com todos. Bom, quem já me acompanha sabe meu nome, eu coloquei Jefferson Yamin, embora meu nome seja Jefferson Dias, porque Yamin significa dias em hebraico, e assim fica mais fácil de me achar. Bom, eu tenho colocado alguns salmos em hebraico transliterado, eu facilito a forma da pronúncia para você que nunca teve acesso a escrita hebraica. Então você que tem vontade de aprender um salmo ou recitar salmos em hebraico, fica aí uma ajudinha para você. Bom, neste vídeo eu não vou falar necessariamente sobre os salmos, embora eu tenha que utilizar um dos salmos, que é o Salmo 150. É específico para este tipo de assunto. Quem de nós, ou quantos de nós, não ouvimos um dia no culto que um dia fomos fazer visita, ou de repente no local onde congregávamos no passado, ou até mesmo você hoje que vive aí ainda, nos seus cultos, vê ou ouve ou assiste o pregador, preletor ou professor dizendo que o homem ele é trino. O homem ele é composto de corpo, alma e espírito segundo a teologia cristã. E o mais estranho e curioso, ou curiosamente estranho, é que utilizam essa tricotomia humana para falar que Deus também é trino. Enfim, eu vou dizer para você que o homem ele não é trino. Essa tricotomia humana ela não existe e eu vou utilizar os textos para você da forma original, tá? De acordo com o hebraico, e explicar o porquê tanta confusão em relação a este texto. Problema de tradução. Para quem já estudou um pouquinho sobre a história relacionada à escrita bíblica, sabe que a Bíblia sofreu muitas alterações. Aí a gente pode colocar em São Jerônimo, colocamos também em parte, em tese, lá em Martinho Lutero, colocamos aí também Constantino, o imperador Constantino, no concílio de Nicéia, no ano 325 da Era Comum, e muitos arranjos que vão fazendo para encaixar naquilo que lhe é conveniente, na maioria dos casos. Inclusive fizeram até outra Bíblia aí, né, que apoia tudo. Mas enfim, eu quero meter aqui essa dita tricotomia, literalmente desmentir essa tricotomia. O homem, ele é composto de basar, corpo, ou guf, como preferir, também corpo. Já na questão da sua essência interior, o que o misticismo, ou melhor dizendo, como você preferir, o que a interpretação espiritual diz que o homem ele é uma casca de impureza, o judaísmo chama de kelipá, e que dentro de si habita uma alma e um espírito. Bom, começamos por aí. Alma e espírito são a mesma coisa, não se divide. Aí você vem me dizer aquele texto de Hebreus, como é que é? A palavra é viva, eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes, e apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito, alguma coisa assim. Bom, o livro de Hebreus é uma piada. Você me desculpa, mas o livro de Hebreus é uma piada e pode ser que eu faça um vídeo mostrando cada uma de suas contradições. São muitas. Coisas até absurdas. Um dos livros que mais desmente as escrituras sagradas do Antigo Testamento. Tanar, escritura como você preferia. Bom, o livro, a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus,
Ele é considerado um livro pseudo, porque encontra-se naquilo que o cristão chama de NT, Novo Testamento. O judaísmo messiânico chama de Brit Hadashah, aliança complementar. Porém, desculpem os meus amigos, o judaísmo messiânico ele é nada mais, nada menos do que um cristão travestido de judeu. Se fantasiou de judeu e se declara judeu. Mas enfim, eu não estou aqui para criar certos debates. Mas de fato, há de você concordar comigo que o Beit Din, o Fórum Judaico, o judaísmo, literalmente, ele não reconhece o judaísmo messiânico e também não reconhece o cristianismo. E não adianta você falar que é por causa do Messias de vocês, que também não é. Tem muitas outras coisas. O Novo Testamento não é reconhecido por muitas e muitas contradições. Eu poderia arriscar aqui cerca de 1.400 contradições, fora os seus erros, com os seus erros, na verdade. Então, eu vou começar falando sobre as palavras hebraicas para a alma ou espírito, que é basicamente ou literalmente a mesma coisa. Bom, começa com a palavra nefesh. Nefesh significa alma. E depois tem a palavra ruach. Ruach hoje se traduz como espírito, porém existem algumas palavras na Bíblia, alguns textos da Bíblia, que ruach também pode ser traduzido como alma, ou como vento, ou alento, ou fôlego, ou sopro, ou até mesmo espírito. Assim como também neshama, que é fôlego, ou consciência, ou vida. Existem duas outras palavras criadas pelo misticismo, que são a Hayá e a Yeridá. Só que você vai ver lá em Gênesis sobre Nefesh Hayá, fôlego de vida. Não significa que Hayá seja um outro nível, né? Quem já leu o livro Anatomia da Alma vai ver escrito ali pelo Narmanides, que são 5 níveis da alma. É cada interpretação que a gente se assusta. Mas enfim, eu não estou aqui para discutir com ele, ou simplesmente desmenti-lo, ou desmentir você, né? Eu estou aqui para desmentir o que está errado. O texto está equivocado. Nefesh, Ruach, Neshama são exatamente a mesma coisa. E isso vai depender também, talvez, da aplicação do texto em que ela é utilizada. Para iniciar e te dar uma certa confiança, trazer dentro de você uma certa confiança acerca da palavra Neshama, que não é necessariamente a alma, mas que é fôlego, eu quero que você me acompanhe aí no seu vídeo, quem sabe na sua Bíblia, se você tiver Bíblia hebraica, o Salmo de número 150. Lá nós vamos ver literalmente a palavra Neshama sendo utilizada simplesmente como fôlego. Vamos ver? Bom, olha só que interessante. Aqui nós estamos com Terlim, Perk, Kofnum, Salmo capítulo 150. Olha a leitura. Aleluia. Alelu el bekotsho. Aleluhu berkia ozo. Aleluhu vigvorotav. Aleluhu kerov godolo. Aleluhu beteka shofar. Aleluhu be nevel vechinor. Aleluhu betof omachol. Aleluhu bemenim verrogav. Aleluhu betziltzele shama. Aleluhu betziltzele teruah. Olha só que interessante isso aqui.
Kol Haneshama Tehalel Aleluia. Essa aqui também é interessante, né? Tem gente que fala aleluia, mas não sabe o que está dizendo. Aleluia é literalmente uma palavra hebraica. Mas vamos nos ater aqui, tá? Esse aqui é um artigo, tá? Esta aqui é a palavra. Lembra que eu falei que alma em hebraico pode ser três, entendeu? Nefesh, Ruach e Neshama. Basicamente a mesma coisa, ou literalmente, que eu vou preferir, a mesma coisa. Só que aqui está dizendo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem Neshama, que pode ser lida como consciência, como alma, como espírito, como fôlego, como sopro, como alento, como vida, e por aí vai. Existem outros textos que eu vou utilizar para trazer para você um pouco mais de confiança acerca do que está sendo ensinado. Ok? Vamos continuar? Bom, eu imagino o quão pode ser difícil para alguém aceitar tais ensinamentos. Né? Para muitos isso é novo, para outros não. Mas imagine só, você cresceu a vida toda, você viveu a vida toda e cresceu ouvindo tais ensinamentos. De repente chega alguém dizendo para você que os ensinamentos que você teve é mentira. É complicado. Né? Você não vai aceitar diretamente, você não vai aceitar tão fácil, mas eu peço a você que não precisa aceitar. Eu não estou querendo te convencer, eu estou querendo esclarecer dúvidas. Então preste atenção no que eu falo, presta bem atenção nas palavras que eu trago para você, em certas ocasiões uma certa gramática, trazendo traduções de certas palavras. Preste atenção nisso e vê se isso faz sentido para você. Tá? Não quero convencer você, fazer você aceitar o que eu estou tentando te passar, não. Não é isso. Eu estou tentando esclarecer algumas dúvidas que perduram muito. Engraçado é que quando alguém descobre, tem medo de repassar, para não ser mal visto. Então, mas eu quero só que você entenda, tá bom? Bom, como você pode ver aí, existem três imagens: o corpo, a alma e o espírito, segundo a crença mística de que o homem ele é trino, da tricotomia. Você pode ver aí no corpo, existem duas palavras hebraicas, meguf, tá, que é corpo, e a outra é bazar, que significa corpo ou carne. E a alma, esse humanoide aí pegando fogo não, tá? Brincadeira. Tá escrito ali Nefesh, Ruach e Neshama. E naquele foguinho ao lado dele é o Nefesh, Ruach e Neshama, também exatamente a mesma coisa para alma e espírito, uma coisa só. Então nós vamos dar continuidade. Bom, elementos tais como a filosofia grega, a gnose e alguns conceitos místicos orientais, a maioria advindos do sistema religioso persa e babilônio, estão por trás de muito do elemento e de como é chamada a espiritualidade humana. Até se usam passagens bíblicas, mas muito mais para justificar conceitos prontos do que procurando a verdade no Tanar. Alguns ainda, numa tentativa desesperada de fugir da mentalidade grega, se apegam ao misticismo judaico, a Kabbalah, ignorando o fato de que a Kabbalah também não é bíblica, mas sim um sincretismo de crenças judaicas com os conceitos místicos. Somente uma ruptura total com tais conceitos e um retorno radical a Tanar, procurando buscar delas tais elementos, irá nos libertar desses conceitos equivocados. E é exatamente o que buscaremos. Bom, daí nós entendemos que toda essa história de corpo, alma e espírito, isso é apenas misticismo.
Entendemos? Bom, peço desculpa por interromper, tá? Mas não venha me falar, se bem que você pode falar, né, é um direito seu, caso você que esteja me vendo tenha tal pensamento. Existe um texto, se não me falha a memória, em 1 Coríntios 2, né, quando eu fazia parte da religião cristã, no passado, eu tinha decorado esse capítulo inteiro, onde fala que o homem espiritual discerne todas as coisas bem e ele de ninguém é discernido. Aí você vai falar assim, Jefferson, você está muito racional. Tem que ser racional, pô. Racional, pelo menos eu tenho pés no chão, não fico acreditando em fantasias. Não fico no mundo de ilusões. Eu não fico no país da Alice. Sei lá, esses desenhos aí da Disney. Bom, uma vez me falaram assim, você tem que ver pelo lado espiritual. Poxa, eu tenho que morrer para virar espírito, segundo a crença, para começar a entender alguma coisa? Ou ter que entrar numa esfera espiritual, numa outra dimensão celeste para conseguir entender? Por favor, vamos ser racionais. Comecemos pelo verbo que dá origem à palavra Neshama e como ele é aplicado no Taná. Utilizando o texto de Yeshayahu, Isaías 42, versículo 11, vamos entender um pouco. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, arfando, Eshon, e arquejando. O termo, Eshon, no verbo Nasham, como você pode ver em hebraico, é utilizado para se referir a uma mulher grávida que arfa no momento do parto, ou seja, refere-se à sua respiração pesada. O termo é pouco utilizado no Tanar. Existem indícios, porém, advindos do seu uso tanto no hebraico quanto no siríaco, assim como no aramaico babilônio. Ambos os últimos sendo línguas semitas próximas. Olha que coisa interessante. Linshon, inspirar, respirar, inalar. Nashem ou Neshma, respirando, siríaco, aramaico, judaico, babilônico, soprando, siríaco. Evidentemente que os dicionários por si só não são suficientes para definir o termo. Porém, observa-se que todos os usos semitas vão na mesma direção, que é a de que o verbo de fato representa movimento da respiração e nada mais além disso. Bom, eu quero dar mais uma força aos exemplos que estão sendo citados e eu separei alguns textos aqui e eu vou ter que mostrar para ver como é que está. Mostrando no texto, no livro, fica um pouco mais fácil. De repente, você que não está gostando, credibiliza um pouco mais. Bom, um dos textos a ser utilizados é o texto de Gênesis 2, versículo 7. E formou Hashem significa o nome, e formou Hashem Elohim, o homem do pó da terra, e soprou-lhe das suas narinas o fôlego de vida, Nishmat Chaim. Diferente de Nishmati. Nishmati significa minha alma. Assim como Nafshi. Nafshi também significa minha alma. Mas aqui está Nishmat Chaim. E o homem tornou-se alma vivente. Nefesh Chaya. Aí a gente começa a entender um pouquinho mais. Bom, nesse trecho, a Torá ela utiliza de um antropomorfismo. Jefferson, o que é isso, antropomorfismo? Bom, quem já estudou teologia sabe mais ou menos o que é. Ou quem já pesquisou sobre o assunto. Bom, antropomorfismo é literalmente você utilizar de uma poesia, de uma metáfora para dar uma forma humana àquilo que não tem forma. Deus, por exemplo, não tem forma. O Eterno ele não tem forma, então utiliza-se de uma poesia para falar que ele tem boca, que ele soprou, que as suas mãos e os seus olhos estavam sobre determinado lugar, mas ele não tem olhos, não tem forma humana. Então foi utilizado de antropomorfismo para dizer o que ele fez. Ele soprou sobre o homem o seu fôlego de vida, Nefesh Chaim,
e o homem passou a ser criatura vivente. Nefesh Haim, criatura vivente, ou alma vivente, como você preferir. Bom, tudo para se referir ao fato de que o fôlego vem da parte de Deus. E a gente observa, portanto, que o fôlego é aquilo que difere um ser vivo de um ser que não tem vida, não é? Vamos continuar. Eu separei aqui o trecho de Gênesis 7, versículo 21 e versículo 22. Eu separei aqui e eu acho até importante utilizar um lápis para rabiscar um pouquinho aqui, mostrar para você, espectador, como está na Bíblia hebraica. Bom, se você for lá no meu primeiro vídeo, você vai ver eu falando sobre duas coleções maravilhosas, que é a Torá Humash Butnik, que eu disse que tem faíscas de Hassidut, misticismo, e essa aqui, que é a Torá Dirash, que é bem mais racional. É de minha preferência. Aí você pergunta, por que você comprou então a Torá Humash Butnik? É feito de conhecimento, não deixa de ser a Torá, mas a minha preferência é ser racionalista. Aqui estamos com o livro de Bereshit, Gênesis, e eu sublinhei para você ver como é que está. Nismat Ruach Chaim. Nismat Ruach Chaim. Olha só que interessante. Fôlego do espírito de vida. Olha só que coisa interessante. Vamos lá. E inspirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado e de feras, e todo réptil que se arrasta sobre a terra. E todo homem, tudo o que tinha fôlego do espírito de vida, Nismat Ruach Chaim, em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. Vocês observaram aí as palavras em hebraico? Observa-se aqui que o fôlego não é apenas algo que se refira ao ser humano, mas também aos animais. Estamos entendendo? Vamos continuar? Há, porém, um espírito, o Ruach, no homem, e o sopro do Venismat Shaddai o faz entendido. Ou seja, leva-se a entender que quem dá entendimento ao homem é o espírito que lhe sopra, o fôlego dele. A Ruach de El me fez, e o sopro do Vinishmat Shaddai me dá vida. Iov, Jó 33, 4. Se ele retirasse para si o seu espírito, Rucho, e recolhesse para si o seu fôlego, Venishmato, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Iov, Jó 34, 14 a 15. Isso, para mim, é muito esclarecedor. Bom, possa ser que eu continue com o mesmo tema no próximo vídeo, tratando ainda, né, da Neshama, que é fôlego, que também pode ser traduzido como consciência. E falar um pouco mais sobre a Nefesh e a Ruach, e quem sabe falar sobre Hayá e Yeridá. Bom, isso tudo para que tenhamos um pouco mais de entendimento de que nós não somos esse ser trino que é pregado em alguns lugares. Nós somos um corpo que tem uma consciência e que respira, que tem fôlego. Não uma energia mística, uma energia espiritual como muitos pensam. Para mim isso é tudo fantasia. Para mim e para muitos que preferem ter os pés no chão. Bom, espero que você tenha absorvido bastante
E se você ouviu alguma palavra diferente de Nefesh, Ruach e Neshama, é porque são palavras derivadas. Como eu falei, Nefesh é a palavra voltada para as interpretações que eu trouxe, né? Alma, espírito, vento, sopro, consciência, fôlego. Mas existe o Nishmati, minha alma, ou Nafshi, minha alma também, ou Nafsho, sua alma. Então são apenas derivações, não significa que há uma contradição, caso você pense nisso. Ok? Espero que você tenha absorvido o máximo possível. E me aguarde no próximo vídeo. Se você gostou, dê um like e compartilhe, tá? Shalom para você e para todos os seus.